Claro! Aqui está o texto reescrito. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje quero contar para vocês uma história incrível de superação, amor e revelações espirituais. É a história de uma mulher que, após perder o amor de sua vida, viveu uma experiência de quase morte que transformou completamente sua visão sobre a vida, a morte e até mesmo sobre Jesus. As revelações que ela teve são surpreendentes e podem fazer você reconsiderar tudo o que já ouviu sobre religião. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar aquele like para nos ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis. Olá, meu nome é Amara Whitley. Tenho 66 anos e moro em Charleston, Carolina do Sul. Sou viúva, mãe de 3 filhos maravilhosos e avó de 5 netos adoráveis. Trabalhei como professora de literatura por mais de 30 anos antes de me aposentar. Minha vida sempre foi bastante comum, sabe? Eu era aquela pessoa que você veria fazendo compras no mercado local ou passeando pelo parque com meus cachorros. Nunca fui muito religiosa, embora tenha crescido em uma família cristã. Ia à igreja de vez em quando, mas não era algo que definia quem eu era. Meu marido, a quem chamarei de Tadeus, e eu nos conhecíamos desde crianças. Crescemos juntos, nos apaixonamos e construímos uma vida maravilhosa lado a lado. Ele era meu melhor amigo, meu confidente, meu porto seguro. Nosso relacionamento era admirado por muitos. Não era perfeito, claro, mas era sólido, baseado em amor, respeito e muita paciência. Infelizmente, há pouco mais de um ano, Tadeus faleceu após lutar contra um câncer raro. Foi um golpe devastador para mim. Estivemos casados por 41 anos e, de repente, ele não estava mais lá. A dor da perda foi esmagadora. Eu me senti perdida, sem rumo, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Nos meses seguintes à morte de Tadeus, mergulhei em uma depressão profunda. Não conseguia me alimentar direito, dormir era um desafio, e eu simplesmente não tinha vontade de fazer nada. Meus filhos tentaram me ajudar, mas eu os afastei. Estava com raiva do mundo, com raiva de Deus, se é que ele existia. Como ele poderia ter tirado Tadeus de mim? Nunca imaginei que algo extraordinário pudesse acontecer comigo. Afinal, sou apenas uma senhora comum de uma cidade pequena. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos surpreender, não é? O que estou prestes a compartilhar com vocês mudou completamente minha perspectiva sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Tudo começou em um dia comum, cerca de um mês após a morte de Tadeus. Finalmente, reuni forças para sair de casa e decidi ir ao parque onde costumávamos passear juntos. Foi lá que tive minha primeira experiência de quase morte. E foi apenas o início de uma jornada que transformaria minha vida para sempre. Era uma manhã de outono. O ar estava frio e o céu nublado. Eu me sentia particularmente melancólica naquele dia. As memórias de Tadeus pesavam em meu coração como chumbo. Decidi ir ao nosso parque favorito, onde passávamos horas conversando, rindo e simplesmente apreciando a companhia um do outro. Caminhei lentamente pelos caminhos familiares, cada passo trazendo à tona uma lembrança diferente. O banco onde compartilhamos nosso primeiro beijo, a árvore sob a qual fazíamos piqueniques, nos fins de semana, o lago onde alimentávamos os patos. Tudo parecia tão vazio sem ele. Sentei-me em nosso banco favorito, à beira do lago, olhando para a água que refletia o céu cinzento. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Eu me sentia tão sozinha, tão perdida, sem Tadeus. Foi então que aconteceu. De repente senti uma presença. Olhei para cima e, do outro lado do lago, vi uma figura familiar. Meu coração quase parou. Era Tadeus. Ele estava lá, parado à distância, me olhando com aquele sorriso gentil, que eu conhecia tão bem. Sabia disso. Eu sabia disso. Mas meu coração se recusava a acreditar nos meus olhos. Sem pensar, me levantei e comecei a correr em direção a ele. Meus pés pareciam não tocar o chão enquanto eu corria, desesperada para alcançá-lo. Mas quanto mais eu me aproximava, mais ele parecia se afastar.
Era como se ele estivesse desaparecendo no ar, como uma névoa se dissipando ao vento. Tadeus! Eu gritei, minha voz carregada de desespero e esperança. Mas ele continuou a se afastar, seu sorriso gentil nunca deixando seu rosto. De repente, senti uma dor aguda no peito. Era como se alguém tivesse apertado meu coração com uma mão de ferro. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Senti minhas pernas cederem e desabei no chão, com a grama fria tocando meu rosto. A última imagem que vi antes de tudo escurecer foi o rosto de Tadeus, agora tão próximo, com seus olhos repletos de amor e compreensão. Naquele instante, eu não sabia, mas estava passando por um ataque cardíaco. Meu corpo, enfraquecido pela depressão e negligência, finalmente havia sucumbido. Enquanto eu permanecia ali, inconsciente, algo extraordinário começou a acontecer, desafiando tudo o que eu acreditava saber sobre vida e morte. A próxima lembrança que tenho é de estar flutuando. A dor e o peso haviam desaparecido. Era como se eu tivesse deixado meu corpo para trás e me tornado pura consciência. Ao meu redor havia apenas escuridão, mas não uma escuridão assustadora, e sim uma escuridão acolhedora, como um abraço suave. Então, avistei uma luz. Inicialmente era apenas um ponto minúsculo à distância, mas foi crescendo e se tornando mais brilhante. Era como se eu estivesse sendo atraída por ela, não por uma força externa, mas por um desejo profundo dentro de mim. À medida que me aproximava, percebi que não era apenas uma luz, mas um túnel, um corredor de energia pura e radiante. As paredes do túnel pareciam vivas, pulsando com cores que eu nunca tinha visto antes. Azuis mais profundos que o oceano, verdes mais vibrantes que qualquer floresta, roxos que pareciam cantar. Cada cor parecia ter sua própria música, sua própria vibração. Enquanto eu viajava por esse túnel, uma paz profunda começou a me envolver. Todos os medos e preocupações que eu carregava pareciam se dissolver. A dor pela perda de Tadeus, que havia sido tão aguda e constante, começou a se transformar em algo diferente. Não era mais uma dor cortante, mas uma saudade doce, cheia de amor e gratidão pelos anos que compartilhamos. O movimento através do túnel era suave, como se eu estivesse sendo levada por uma corrente gentil. Não havia pressa nem medo. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me completamente em paz. À medida que avançava, comecei a ouvir algo. No início, era apenas um murmúrio distante, mas foi se tornando mais claro. Era a música mais bela que eu já tinha ouvido, diferente de qualquer coisa conhecida na Terra. Cada nota parecia feita de puro amor, cada acorde vibrando com compaixão e alegria. E então, senti algo ainda mais extraordinário. Amor, um amor tão profundo, tão completo e incondicional, que quase me fez chorar. Era como se eu estivesse sendo abraçada por todo o amor do universo. Naquele momento, entendi que nunca estive realmente sozinha. Esse amor sempre esteve presente, esperando que eu o reconhecesse. Enquanto me aproximava do final do túnel, a luz se tornava ainda mais brilhante. Mas não era uma luz ofuscante ou dolorosa. Era uma luz acolhedora, que curava. E lá, no final do túnel, vi uma figura. Uma figura radiante, brilhando com uma luz tão pura que eu mal conseguia olhar diretamente para ela. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que estava na presença de algo divino, algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Foi então que ouvi uma voz que parecia vir de todos os lugares, e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Bem-vinda, Mara. Disse a voz. Você está pronta para ver? Com essas palavras, o mundo ao meu redor explodiu em luz e amor, e fui levada para uma jornada que mudaria minha compreensão de tudo para sempre. Quando a luz ao meu redor se estabilizou, me vi diante de um trono. Não era um trono como os que vemos em palácios ou igrejas, mas feito de pura luz, pulsando com energia e vida. Sentado nesse trono estava. Bem, como posso descrever?
Não era uma pessoa, não no sentido que normalmente entendemos. Era mais como uma presença, uma consciência tão vasta e poderosa que parecia preencher todo o espaço ao meu redor. A luz que emanava dessa presença era tão intensa que eu mal conseguia olhar diretamente para ela. Mas, curiosamente, não machucava meus olhos. Era como se minha própria essência estivesse se ajustando para poder suportar a magnitude do que eu estava testemunhando. Então, a presença falou. Não com palavras exatamente, mas com pensamentos que se formavam diretamente em minha mente. E naquele momento eu soube, com uma certeza que ia além de qualquer dúvida, que estava na presença de Deus. Amara. A voz ressoou em meu ser. Você tem muitas perguntas, e eu tinha mesmo. Toda a raiva, toda a dor, toda a confusão que eu tinha sentido desde a morte de Thaddeus veio à tona, sem que eu precisasse falar, todas as minhas. Diversas questões surgiram diante daquela presença divina. Por que você levou Thaddeus de mim? Minha alma clamava em silêncio. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E então, algo extraordinário aconteceu. Num piscar de olhos, toda a minha vida se desenrolou diante de mim. Cada instante, cada escolha, cada alegria e cada tristeza. Revivi minha infância, meu casamento com Thaddeus, o nascimento de nossos filhos. Revi os momentos de risos e os de lágrimas. E em cada cena senti o amor de Deus permeando tudo. Minha filha, a voz divina falou com infinita compaixão. Thaddeus não foi tirado de você. Ele cumpriu sua missão na Terra. Cada alma tem seu próprio caminho e tempo. O que você vê como um fim é apenas uma transição. Enquanto essas palavras ecoavam em mim, comecei a compreender. A vida não era uma sequência de eventos aleatórios, mas um plano complexo e belo. Cada experiência, cada relacionamento tinha um propósito. Mas e a dor? Eu comecei a perguntar. Mas antes que pudesse terminar o pensamento, fui envolvida por uma onda de amor tão intensa que quase me desequilibrou. A dor que você sente é uma medida do amor que compartilhou. Deus explicou. É um testemunho da beleza do que você e Thaddeus construíram juntos. Mas lembre-se, Amara, o amor nunca morre. Ele apenas se transforma. Naquele momento, senti como se um grande peso tivesse sido retirado dos meus ombros. A dor não desapareceu completamente, mas se transformou. De uma ferida aberta, tornou-se uma lembrança preciosa. Um testemunho do amor que Thaddeus e eu compartilhamos. E então, Deus me mostrou algo mais. Vi o impacto que minha vida teve nos outros. Vi como meu amor por Thaddeus inspirou nossos filhos. Como minha gentileza tocou meus alunos. Como até mesmo meus momentos de fraqueza ensinaram lições valiosas para aqueles ao meu redor. Você ainda tem muito a fazer, Amara, Deus me disse. Sua jornada na Terra não está concluída. Eu queria permanecer. Oh, como eu queria ficar naquela presença de amor e paz infinitos. Mas eu entendi. Havia um propósito maior para mim. Uma missão que ainda não estava concluída. Quando me preparava para voltar, senti uma última onda de amor divino me envolver. Lembre-se, Amara, a voz disse, você nunca está sozinha. Eu estou sempre com você. Em cada momento, em cada respiração. E com essas palavras, senti-me sendo gentilmente puxada de volta, com uma compreensão profunda e uma paz que eu nunca tinha conhecido antes. Enquanto ainda estava imersa nessa experiência divina, algo incrível aconteceu. De repente, senti uma presença familiar ao meu lado. Virei-me, e lá estava ele. Thaddeus, meu querido Thaddeus. Exatamente como eu me lembrava dele nos seus melhores dias, antes da doença. Ele sorriu para mim, aquele sorriso que sempre iluminava meu mundo, e estendeu a mão, sem hesitar. Eu a peguei. E no momento em que nos tocamos, fui inundada por uma onda de amor tão puro e intenso, que quase me fez desfalecer. Amara, meu amor, ele disse. Sua voz exatamente como eu me lembrava. Que bom ver você.
Eu queria abraçá-lo, beijá-lo, nunca mais deixá-lo ir. Mas algo me dizia que este não era um encontro físico como os que tínhamos na Terra. Era algo mais profundo, mais significativo. Oh, Thaddeus, eu disse, minha voz tremendo de emoção. Eu senti tanto a sua falta. Tem sido tão difícil sem você. Ele apertou minha mão gentilmente. Seus olhos cheios de compreensão e amor. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas eu nunca realmente te deixei. Estive ao seu lado o tempo todo. Enquanto ele falava, percebi que era verdade. Todas aquelas vezes que eu tinha sentido um conforto inexplicável. Todas as vezes que tinha achado que ouvia sua voz ou sentia seu cheiro, era ele sempre ao meu lado. Mas por que você teve que ir? Perguntei. A dor da perda ainda fresca em meu coração. Sádio sorriu suavemente. Minha querida Amara, cada um de nós tem seu próprio caminho. Seu próprio tempo. Minha jornada na Terra estava completa, mas a sua ainda não. Você ainda tem muito a fazer. Muito amor para dar. Ele então me levou por um passeio. O cenário ao nosso redor mudou. E de repente, estávamos em um jardim de uma beleza indescritível. As flores tinham cores que eu nunca tinha visto antes. As flores tinham cores que eu nunca tinha visto antes. A grama parecia emitir sua própria luz suave. E o ar estava cheio de uma música celestial. Este é o meu lar agora, Thaddeus explicou. E um dia, será o nosso lar juntos. Mas não ainda, meu amor. Não ainda. Caminhamos pelo jardim, conversando como fazíamos em nossas caminhadas no parque. Thaddeus me contou sobre sua nova existência, sobre a paz e o amor que ele experimentava constantemente. Ele me contou sobre como conseguia ver nossos filhos e netos, observando-os e amando-os de uma forma que ia além da compreensão humana. Amara, ele disse, parando e segurando minhas mãos. Você precisa voltar agora. Nossos filhos precisam de você. O mundo ainda precisa do seu amor e compaixão. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de deixá-lo novamente partia meu coração. Como posso seguir sem você? Perguntei com lágrimas nos olhos. Thaddeus tocou meu rosto suavemente. Você nunca está sem mim, Amara. Estou sempre com você em cada momento. E um dia, quando for a hora certa, estaremos juntos novamente, para sempre. Ele me abraçou, e naquele abraço, senti todo o nosso amor, todas as nossas memórias e nossa história juntos. Era um abraço que transcendia tempo e espaço. Um abraço que levaria comigo de volta à terra. Vá com amor, minha Amara, Thaddeus disse suavemente. Viva, ame, e lembre-se sempre que o amor nunca morre. Com essas palavras senti-me sendo gentilmente puxada de volta. A última coisa que vi foi o sorriso de Thaddeus, cheio de amor e promessas de um reencontro futuro. Enquanto me preparava para deixar aquele reino celestial, outra figura se aproximou. Era uma presença que irradiava uma luz intensa, mas ao mesmo tempo acolhedora. Quando olhei mais de perto, reconheci quem era. Jesus. Mas não era o Jesus que eu tinha visto em pinturas ou imaginado com base nas descrições das Escrituras. Era algo muito mais real. Jesus sorriu para mim. Um sorriso cheio de compaixão e entendimento. Amara, ele disse. Sua voz ressoando com uma autoridade gentil. Você tem muitas perguntas sobre mim e os ensinamentos, não é? Eu me senti incapaz de falar diante de sua presença. Tantas dúvidas que carreguei ao longo da vida, tantas incertezas sobre fé e religião, todas pareciam vir à tona naquele momento. Minha filha, Jesus começou. Muito do que você aprendeu sobre mim na Terra foi distorcido ao longo dos séculos. Eu não vim para criar uma religião. Não vim para dividir as pessoas ou para julgar. Vim para ensinar sobre o amor. Sobre a conexão com o divino que existe dentro de cada um. Enquanto ele falava, senti como se véus estivessem sendo removidos dos meus olhos. Comecei a ver além das interpretações humanas, além dos dogmas e rituais. O verdadeiro caminho.
Jesus continuou: é o caminho do amor incondicional, da compaixão, da paz interior. Não se trata de templos de pedra ou de regras rígidas. Trata-se de transformar seu coração, de elevar sua consciência. Irmã Pão me explicou sobre como cada alma está em uma jornada de crescimento e evolução. Falou sobre como o que chamamos de céu não é um lugar distante, mas um estado de consciência que podemos alcançar através do amor e da compreensão. O que vocês chamam de Santo Graal? Jesus disse, com um sorriso gentil. Não é um objeto, Amara, é um conhecimento, uma compreensão profunda sobre a natureza da realidade, sobre como podemos transcender nossas limitações e alcançar um estado de união com o divino. Enquanto ele falava, senti como se cada palavra estivesse sendo gravada, não apenas em minha mente, mas em minha própria alma. Era um conhecimento que ia além da compreensão intelectual. Era uma verdade que eu sentia em cada fibra do meu ser. Lembre-se, Amara, Jesus disse, colocando sua mão em meu ombro. A verdadeira espiritualidade não está nas palavras que você diz, ou nos rituais que você pratica. Está no amor que você compartilha, na compaixão que você demonstra, na paz que você cultiva dentro de si e espalha ao seu redor. Antes que eu pudesse responder, Jesus me abraçou. Naquele abraço, senti todo o amor do universo, toda a compaixão e todo o perdão. Era como se cada ferida em minha alma estivesse sendo curada, cada dúvida dissolvida. Vá em paz, Amara. Jesus disse enquanto se afastava. E lembre-se, eu estou sempre com você, não como uma figura distante no céu, mas como uma presença viva em seu coração. Com essas palavras, senti-me sendo gentilmente levada de volta. Levava comigo não apenas as memórias desse encontro, mas uma compreensão profunda que mudaria para sempre a forma como eu via a espiritualidade e meu lugar no universo. Enquanto eu me sentia sendo puxada de volta ao meu corpo, tive uma sensação estranha. Era como se eu estivesse passando por camadas e camadas de existência, cada uma mais densa que a anterior. A luz brilhante e acolhedora do reino espiritual foi ficando mais distante, e eu comecei a sentir o peso familiar do meu corpo físico. De repente, abri os olhos. Estava deitada na grama do parque, rodeada por um pequeno grupo de pessoas estava ao meu redor. Um homem ajoelhado ao meu lado pressionava suas mãos contra o meu peito. Reconheci o uniforme dele. Era um guarda do parque. Ela voltou. Alguém gritou. O guarda sorriu para mim, o alívio estampado em seu rosto. Bem-vinda de volta, senhora. Ele disse gentilmente. Você nos deu um grande susto. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Uma mulher se aproximou com uma garrafa de água e me ajudou a beber um pouco. Aos poucos comecei a entender o que havia ocorrido. Eu tinha sofrido um ataque cardíaco no parque. O guarda, que era treinado em primeiros socorros, havia feito RCP até a chegada da ambulância. Enquanto era colocada na maca e levada para a ambulância, minha mente girava com tudo o que eu tinha vivenciado. O túnel de luz, o encontro com Deus, a conversa com Tadeus, as revelações de Jesus. Tudo parecia tão vívido, tão real. Mas ali estava eu, de volta ao mundo físico, como se nada tivesse acontecido. No hospital, os médicos me examinaram detalhadamente. Fiquei surpresa ao saber que, apesar da gravidade do ataque cardíaco, meu coração não tinha sofrido danos significativos. Os médicos chamaram isso de milagre. Enquanto estava deitada na cama do hospital, tentando processar tudo o que havia ocorrido, meus filhos chegaram. Seus rostos mostravam uma mistura de preocupação e alívio. Minha filha mais velha, Sara, segurou minha mão. Mãe, ela disse, com lágrimas nos olhos. Achamos que tínhamos perdido você. Olhei para ela e para todos eles, e senti uma onda de amor me invadir. Não era apenas o amor que sempre senti por eles, mas algo mais profundo, mais universal. Era como se eu pudesse ver, pela primeira vez, a centelha divina em cada um deles. Estou aqui, disse suavemente, e há tanto que preciso contar a vocês. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital,
Tentei encontrar palavras para descrever minha experiência. Como explicar o inexplicável? Como descrever cores que não existem na Terra ou um amor tão vasto que parece engolir o universo inteiro? Mas à medida que falava, vi algo mudar nos olhos dos meus filhos. Não sei se acreditavam em tudo o que eu dizia, mas podiam ver que algo profundo havia mudado em mim. A amargura que me consumia desde a morte de Tadeus havia desaparecido, substituída por uma paz que eu nunca conhecera antes. Quando finalmente recebi alta do hospital, voltei para casa com uma nova perspectiva. O mundo parecia diferente agora. Cada cor parecia mais vibrante, cada som mais claro. E em cada rosto que eu via, em cada pessoa que encontrava, podia ver um reflexo daquela luz divina que tinha experimentado. Eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. Na verdade, sentia como se estivesse apenas começando. Tinha muito a aprender, muito a compreender. Mas agora eu sabia, com uma certeza que ia além de qualquer dúvida, que nunca estamos realmente sozinhos, que o amor que nos conecta é mais forte que a morte, mais duradouro que o tempo. E com esse conhecimento, eu estava pronta para enfrentar o que quer que a vida trouxesse a seguir. Nas semanas e meses que se seguiram à minha experiência de quase morte, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim. Não era apenas a forma como eu via o mundo, mas como eu me via e como me relacionava com tudo ao meu redor. A primeira coisa que notei foi uma profunda sensação de paz. A ansiedade constante que eu costumava sentir, aquela sensação de que algo estava faltando, havia desaparecido. Em seu lugar havia uma calma, que parecia vir do meu próprio centro. Comecei a acordar cada manhã com um senso de propósito e gratidão. As pequenas coisas que antes eu tomava como garantidas, o canto dos pássaros, o cheiro do café fresco, o sorriso de um estranho na rua, agora pareciam milagres diários. Meu relacionamento com meus filhos também mudou. A distância emocional que havia se instalado entre nós após a morte de Tadeus começou a se dissipar. Eu me vi mais aberta, mais presente em cada interação. Comecei a ver cada um deles, não apenas como meus filhos, mas como almas únicas em suas próprias jornadas. Uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda, minha filha Sara me perguntou: "Mãe, o que exatamente mudou?" "Você parece diferente." Sorri, pensando em como explicar. "É como se eu tivesse acordado de um sonho longo e confuso", disse finalmente. "Agora eu vejo que cada momento é precioso, que cada pessoa que encontramos tem algo a nos ensinar." Minha relação com a espiritualidade também se transformou completamente. Já não me importava mais com dogmas, rituais específicos. Ao invés disso, encontrei uma ligação direta com o divino em momentos simples de tranquilidade, na beleza da natureza e no ato de ajudar alguém em necessidade. Comecei a meditar regularmente, algo que nunca havia feito antes. E nesses momentos de silêncio, às vezes sentia aquela mesma presença amorosa que experimentei durante minha experiência de quase morte. Era como se uma porta tivesse sido aberta, permitindo-me acessar uma parte de mim que sempre esteve lá, mas que eu nunca tinha percebido. Minha saúde também melhorou significativamente. Os médicos ficaram surpresos com minha rápida recuperação após o ataque cardíaco. Passei a cuidar melhor do meu corpo, vendo-o não apenas como um veículo físico, mas como um templo para minha alma. Descobri surpreendentemente que havia desenvolvido uma sensibilidade que não possuía antes. Às vezes conseguia sentir as emoções dos outros de maneira quase palpável. Isso me levou a ser mais compassiva e compreensiva com as lutas e desafios das pessoas ao meu redor. Um dia, enquanto caminhava pelo mesmo parque onde tive minha experiência de quase morte, encontrei uma jovem mãe chorando em um banco. Sem hesitar, sentei-me ao lado dela e perguntei se estava bem. Ela desabafou sobre suas dificuldades, sobre como se sentia sobrecarregada e sozinha. Enquanto a ouvia, senti uma onda de amor e compaixão me invadir. Compartilhei com ela algumas das verdades que aprendi durante minha experiência, sobre como nunca estamos realmente sozinhos, e como o amor é a força mais poderosa do universo. Quando terminamos de conversar, ela me abraçou, agradecendo por ter aparecido como um anjo quando ela mais precisava. Esse encontro me fez perceber
que talvez essa fosse uma parte do propósito que me foi mostrado durante minha experiência. Estar presente para os outros, compartilhar o amor e a compreensão que recebi. Comecei a ver a vida como uma tapeçaria intrincada, onde cada encontro e cada experiência tinham um propósito maior. As coincidências já não pareciam aleatórias, mas sim sincronicidades significativas. Eu me sentia guiada, como se estivesse dançando em harmonia com um ritmo cósmico que finalmente podia ouvir. Minha relação com a morte também mudou drasticamente. O medo que antes sentia desapareceu completamente. Agora entendia que a morte não era um fim, mas uma transição. Isso não significava que eu não sentia falta de Thaddeus. Eu sentia profundamente. Mas agora essa saudade estava misturada com uma alegria serena, um conhecimento de que nosso amor continuava além das barreiras físicas. Uma noite, enquanto olhava as estrelas do meu quintal, tive uma sensação avassaladora de conexão com o universo. Era como se eu pudesse sentir a vastidão do cosmos dentro de mim. Naquele momento, entendi visceralmente o que Jesus tinha me dito: que o céu não era um lugar distante, mas um estado de consciência que podíamos alcançar aqui e agora. Essa compreensão me levou a buscar maneiras de compartilhar o que aprendi, não de forma pregadora ou dogmática, mas através de pequenos atos de bondade, de conversas profundas e de estar verdadeiramente presente para os outros. Comecei a me voluntariar em um hospital local, sentando-me com pacientes terminais, oferecendo conforto e uma escuta compassiva. Um dia, enquanto estava com um paciente idoso que estava morrendo de câncer, ele apertou minha mão e disse: "Você não tem medo, não é?" Sorri e respondi: "Não, não tenho. E você não precisa ter medo também. É apenas o próximo capítulo da nossa jornada." Vi o medo em seus olhos ser substituído por uma paz profunda. Ele faleceu naquela noite, e eu senti que tinha sido um privilégio estar com ele naquele momento de transição. À medida que os meses passavam, notei que as pessoas começavam a me procurar para conversar, para pedir conselhos, não porque eu tinha todas as respostas, longe disso, mas porque elas sentiam uma paz em minha presença. Eu tinha me tornado uma espécie de farol, refletindo um pouco daquela luz divina que experimentei, mas nem tudo era fácil. Havia momentos em que me sentia sobrecarregada pela intensidade das emoções, que agora podia sentir tão claramente. Havia dias em que a saudade de Thaddeus era quase insuportável, e havia momentos em que eu questionava se tinha realmente experimentado tudo aquilo, ou se era apenas um truque elaborado de minha mente. Nesses momentos eu me lembrava das palavras de Jesus: "A verdadeira espiritualidade está no amor que você compartilha, na compaixão que você demonstra, na paz que você cultiva dentro de si e espalha ao seu redor." E eu me agarrava a essa verdade, usando-a como uma âncora nos momentos de dúvida. A transformação que experimentei não foi um evento único, mas um processo contínuo. Cada dia trazia novas descobertas, novas oportunidades para crescer e aprender. Eu tinha mudado fundamentalmente, sim, mas também estava em um processo constante de evolução, em constante transformação. Assim, dia após dia, eu prosseguia em minha jornada, sem mais temer o futuro ou lamentar o passado, mas vivendo intensamente o presente, acolhendo cada instante como um presente valioso, uma chance de vivenciar e compartilhar o amor, que é a verdadeira essência da nossa existência. Cerca de 6 meses após minha primeira experiência de quase morte, tive outro encontro inesperado com a mortalidade. Estava dirigindo para visitar minha irmã em uma cidade próxima, quando um caminhão perdeu o controle e colidiu com meu carro. O impacto foi brutal. Lembro-me do som ensurdecedor do metal se retorcendo, do mundo girando ao meu redor. Por um instante, senti uma dor aguda e então... nada. De repente, estava fora do meu corpo, observando a cena do acidente de cima. Vi os paramédicos chegando e trabalhando freneticamente para me retirar do carro amassado. Mas ao contrário da primeira vez, não senti medo. Havia uma sensação de calma e aceitação. Mais uma vez, senti aquela presença amorosa me envolvendo
como se o próprio universo estivesse me abraçando. E ouvi aquela voz, a mesma que tinha ouvido antes, a voz que eu sabia ser de Deus, Amara. A voz disse que eu tinha uma escolha a fazer. Compreendi imediatamente o que isso significava. Poderia optar por ficar, retornar àquele reino de luz e amor que havia experimentado antes. Ou poderia escolher voltar ao meu corpo, à minha vida na terra. Por um momento fiquei tentada a ficar. A paz e o amor que sentia eram indescritíveis. Vi Tadeusz esperando por mim, seu sorriso tão acolhedor e familiar. Parte de mim queria correr para seus braços e permanecer com ele para sempre naquele lugar de pura felicidade. Mas então, vi meus filhos, meus netos, todas as pessoas que eu tinha ajudado nos últimos meses, todas as vidas que eu tinha tocado, e entendi que minha jornada na Terra ainda não estava completa. Eu escolho voltar, disse, sentindo uma mistura de determinação e gratidão. A presença divina me envolveu em um abraço de puro amor. Você entendeu bem a lição, minha filha, a voz disse. A vida é um presente precioso, uma oportunidade de crescer, amar e fazer a diferença. Use-a bem. Antes de voltar, tive um último momento com Tadeusz. Use-a bem. Ele me abraçou, e naquele abraço senti todo o nosso amor, todas as nossas memórias. Estou orgulhoso de você, meu amor, ele disse. Continue vivendo, continue amando, estarei sempre com você. E então, num piscar de olhos, estava de volta ao meu corpo. Abri os olhos para ver o rosto preocupado de um paramédico. Bem-vinda de volta, ele disse, sorrindo aliviado. Nos dias que se seguiram, os médicos ficaram perplexos com minha recuperação. Apesar da gravidade do acidente, eu não tinha sofrido ferimentos graves. Chamaram isso de milagre. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era um lembrete, uma reafirmação do propósito da minha vida. Essa segunda experiência solidificou tudo o que eu tinha aprendido na primeira. Reforçou minha compreensão de que a vida é preciosa, que cada momento é uma oportunidade de fazer a diferença. Quando recebi a alta do hospital, voltei para casa com uma nova resolução. Decidi que viveria cada dia como se fosse o último, não com medo ou ansiedade, mas com gratidão e propósito. Cada interação, cada encontro, tornou-se uma oportunidade de compartilhar amor, de fazer a diferença na vida de alguém. Comecei a falar mais abertamente sobre minhas experiências, não para convencer ninguém, ou me gabar, mas para oferecer esperança e conforto. Descobri que muitas pessoas tinham medo da morte, e pude compartilhar com elas a paz que tinha encontrado. Um dia, meu neto mais velho, Tommy, me perguntou: Vovó, você não tem medo de morrer? Sorri para ele e respondi: Não, querido. A morte é apenas uma transição, como adormecer e acordar em um lugar novo e maravilhoso. Mas agora, estou feliz por estar aqui, vivendo cada dia com vocês. Essa segunda experiência de quase morte me ensinou que cada retorno à vida é um novo começo, uma nova oportunidade. E eu estava determinada a aproveitar ao máximo essa oportunidade, vivendo com amor, compaixão e gratidão. A cada dia, agora, olhando para trás, para tudo o que vivi e aprendi através dessas experiências extraordinárias, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela vida, por cada momento que tenho aqui na Terra. Gratidão pelas pessoas que fazem parte da minha jornada, pelos desafios que me fazem crescer, pelas alegrias que tornam a vida tão doce. Minhas experiências de quase morte mudaram fundamentalmente a forma como vejo o mundo e meu lugar nele. Aprendi que somos muito mais do que nossos corpos físicos, que nossa essência, nossa alma, se preferir, é eterna. Aprendi que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de ultrapassar até mesmo os limites da morte. Compreendi que a vida não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas sim uma jornada meticulosamente planejada para nosso crescimento e aprendizado. Cada desafio, cada alegria e cada encontro tem um propósito. Nada é em vão. Nada acontece por acaso.
Também aprendi que a espiritualidade não é algo distante ou abstrato. Não se trata de seguir regras rígidas ou aderir a dogmas específicos, mas de viver com amor, de cultivar a compaixão, de buscar a conexão com o divino em cada instante de nossas vidas cotidianas. A morte, que antes eu temia tanto, agora é vista como uma velha amiga. Não a procuro, pois amo a vida demais para isso. Mas também não a temo. Sei que quando o meu momento chegar, será apenas o início de um novo capítulo, uma nova aventura. Contudo, talvez a lição mais importante que aprendi é que não precisamos esperar até morrer para experimentar o céu. Podemos criar pequenos momentos celestiais aqui mesmo na Terra, através de nossos atos de amor e bondade. Cada vez que oferecemos um sorriso a um estranho, cada vez que estendemos a mão para ajudar alguém em necessidade, cada vez que escolhemos o amor em vez do medo ou do ódio, estamos trazendo um pouco do céu para a terra. Estamos vivendo o propósito para o qual fomos criados. Não sou perfeita, longe disso. Ainda tenho meus momentos de dúvida, de medo, de tristeza. Ainda sinto falta de Deus todos os dias. Mas agora vejo esses momentos não como fraquezas a serem superadas, mas como parte da rica tapeçaria da experiência humana. Se há uma mensagem que gostaria de compartilhar com o mundo, baseada em minhas experiências, seria esta: ame. Ame profundamente. Ame sem medo. Ame não apenas seus familiares e amigos, mas todos os seres. Veja a centelha divina em cada pessoa que você encontra. Viva cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com gratidão e alegria. Aprecie as pequenas coisas. O sorriso de uma criança, o canto de um pássaro, o calor do sol em seu rosto. Esses momentos são preciosos, são sagrados. Perdoe. Perdoe os outros. Perdoe. Perdoe os outros. Perdoe-se. Carregamos fardos pesados demais quando nos agarramos à mágoa e ao ressentimento. O perdão nos liberta, nos permite viver mais plenamente no presente. Busque o silêncio. Em nosso mundo barulhento e agitado, é fácil perder a conexão com nossa essência, com o divino. Encontre momentos de quietude a cada dia, momentos para simplesmente ser. E lembre-se sempre, você nunca está sozinho. O amor que nos criou, que nos sustenta, que nos espera do outro lado, está sempre conosco. Está dentro de nós, ao nosso redor, nos conectando uns aos outros e a toda a criação. Minha jornada continua. Cada dia é uma nova oportunidade para aprender, para crescer, para amar. Não sei o que o futuro reserva, mas encaro com esperança e confiança. Sei que não importa o que aconteça, sou amada, sou guiada, sou parte de algo muito maior do que posso compreender. E você também é. Todos nós somos todos parte dessa dança cósmica maravilhosa, todos preciosos, todos necessários, que possamos viver nossas vidas com essa consciência, espalhando amor e luz por onde quer que vamos. Minha história é apenas uma entre bilhões. Mas se ela puder trazer conforto e esperança, ou um novo entendimento para alguém, então terei cumprido uma pequena parte do propósito pelo qual fui enviada de volta. Porque, no final, é disso que se trata. Compartilhar o amor, espalhar a luz. Fazer a diferença, por menor que seja, na vida de alguém. E assim, continuo minha jornada grata por cada momento, aberta a cada lição, pronta para o que quer que venha a seguir. Porque agora sei, com uma certeza que vai além das palavras, que a vida, em todas as suas formas, é um presente precioso. E pretendo honrar esse presente vivendo-o plenamente, amando profundamente, até o último suspiro.